Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez na segunda temporada do nosso podcast História de Milagres e hoje tem uma convidada que, assim, desculpa os outros convidados, mas essa aqui é muito especial porque, poxa, a doutora Priscila trabalha comigo há quase 5 anos, nós estamos falando aqui, né? Ou quase 5, né, Pri? Sim. Enfim, aqui, né? Começou aqui novinha, né? Agora já tá com 5 anos depois. Não sabia nada de reprodução. Saiu do mestrado em colposcopia e mudou radicalmente a sua vida, né? Mudança de rumos. Mudança de rumo para melhores lugares. Queria fazer colposcopia, obstetrícia, a pouco ela viu que a reprodução humana, o bichinho da reprodução humana pegou ela. E pegou de vez. Então, é que o que a gente vai falar hoje, olha, fica até o final que hoje muitas coisas serão desbravadas, principalmente para você que está no planejamento de engravidar, não é verdade? Que está pensando em ter um filho, com relação a essa questão de carreira, ter filhos, será que atrapalha ou não? O que eu tenho que fazer? Porque ela vai contar toda essa experiência que ela tem. E eu já falei muito. Pri, se apresenta aí pro pessoal e vamos começar essa conversa que vai ser um papo muito bom hoje. Fala aí. Obrigada pela apresentação, Dr. Rodolfo. Meu nome é Priscila Loyola, sou ginecologista, tenho 35 anos e estou aqui na Clínica Paracer já há quase 5 anos e tive como orientador da reprodução assistida o Dr. Rodolfo Salvato, em quem agradeço muito, que me apresentou essa especialidade que eu amo de paixão e que, apesar dos desafios, é muito enriquecedor para minha vida pessoal e também na minha prática médica. Orgulho. Pri, e aí, querida? Fala pra mim, nesses 5 anos de reprodução humana, hein? O que mais, assim, te marcou? Você que começou aqui não entendendo muito, né, desse processo todo. E você sabe como é que eu sou, né? Eu só não apresento as flores, eu apresento tudo. Você pode aí dizer pra gente aí um pouco dessa sua experiência aí? Claro que 5 anos é muita coisa, né? Mas o que te levou, o que te marcou nesse período todo aí de trabalhar com a reprodução humana? Apesar do desafio, né, dentro de qualquer área da medicina, a reprodução humana também é uma área que te dá um retorno muito grande, né? De você tentar mudar, né, a estrutura familiar, né, e realizar um sonho que é recompensador para todos que estão envolvidos. Então, nesses 5 anos, a gente já teve muitos casos, a gente fala que é uma montanha-russa, né? Ontem mesmo você falou um pouco sobre isso, eu também contei os meus casos, que são muito desafiadores, mas a persistência acaba levando a gente a agradecer, né? Seja às vezes por um resultado negativo, mas que acabou levando para um outro caminho, e resultados positivos que vêm logo de cara e que depois os bebezinhos vêm aqui e a gente, né, vai acompanhando na evolução, no crescimento deles. Lá no início você já pensou em desistir? Fala a verdade. Que às vezes dá desesperador, né? Sim. Você viu seu primeiro caso cabuloso. Não, eu acho, como você diz, né? Eu tive muita sorte no meu início. Então, eu acho que esse ano está sendo o ano mais desafiador dentro da reprodução assistida, que tô tendo casos que não tem muita explicação científica, né? E a gente tem que persistir. E aí é a questão da gente tentar trazer uma confiança, né, pro casal, pro paciente, e dar como uma esperança, mas também eu, dentro de mim, sabendo se a gente não vai conseguir, sem ter a certeza se a gente vai conseguir alcançar. Então, esse ano eu tive vários casos que estão sendo desafiadores. Mas como eu tenho te ensinado, né, e te explicado, apesar da gente querer muito um resultado positivo, né, não tem como a gente garantir esse resultado positivo. Quem garante a vida é Deus. A gente é apenas instrumento dele. Isso eu tenho te passado. Isso eu aprendo todo dia aqui. Tua fé aumentou nesses anos, né? Fala aí, Pri. Como é que foi esse impacto aí de lidar com o médico que tem fé aí? Fala pra mim aí. Você claro, tinha fé, né? Mas sim, a fé é um dom, né? Ela é desenvolvida. Como é que foi essa questão aí? Eu sou católica, não tão praticante, né? Mas na reprodução assistida, você tem que estar do lado da fé, né?
Porque é isso que você falou, não é somente a ciência, né? É o sobrenatural, é a mão dele que está por trás de tudo e que vai determinar os planos, né? Então a gente tem que entender o chamado e ir seguindo. Exatamente. Me diz assim, quando foi a seu primeira beta positivo, hein? Como é que foi assim? Aliás, não, sua primeira transferência. Deu beta positivo, sim ou não? Sim. Deu sorte, porque eu, gente, agora eu vou confessar um negócio. As minhas 4 ou 5 primeiras transferências foram negativas. Assim, outra época da vida, né? Na época, 15 anos atrás, a taxa de gravidez era de 30% a 40%, gente. Hoje é 60% a 70%. Por isso que eu falo que vocês são os privilegiados, né? De estar passando por esse momento, assim, de ouro, né? Da reprodução. Mas fala pra mim, eu lembro muito bem como é que foi o seu primeiro beta positivo. O meu primeiro beta positivo é de uma paciente muito querida, né? A bebezinha se chama Cecília, vai ficar para sempre no meu coração. Foi a primeira transferência com beta positivo e ela já tá aí hoje com 3, 4, deve estar com 4 anos. Uhum. Esperta e que fez tudo valer a pena, né? Ela é minha inspiração. Ela foi uma virada de chave, né? Foi porque deu para perceber que... E essa mãe, né, era o segundo filho, tá? Então a busca do segundo filho é igual ao do primeiro, igual você fala. Exatamente. E ela me agradece eternamente, assim, muito próxima a mim. E eu vi que como né, a minha profissão, né, pode realmente mudar, né, aquela estrutura familiar, né, não só a dela, mas também a minha, porque cada beta positivo me impacta também positivamente. E o negativo aí, Pri? Como é que foi lidar com as frustrações de, às vezes, não conseguir aquilo que você tanto almeja? Como a gente planeja, né? É muito difícil, né? Porque a gente tem que acreditar até o último momento, até mesmo naqueles casos mais desafiadores que tem todos... A estatística é totalmente contra, né? Então a gente sempre vai com muita fé e quando vem o negativo é algo que a gente tem que processar, né? Não é algo que a gente supere igual, enfim, todas as fatalidades acabam acontecendo dentro da obstetrícia, mas a gente tem que entender como fazer diferente para chegar a alcançar o positivo. Então eu tenho isso para mim, né? Eu tento sempre falar com a paciente, a gente tentar pensar no outro rumo diferente para conseguir alcançar esse positivo, mas nunca desistir. Mas como é que foi assim, você? Porque você ligar para a paciente e contar, você tá grávida, é lindo, né? Mas aí você ligar para a paciente e falar que ela não engravidou, hein? Como é que foi? O que você tem aprendido, né? Desde que você começou ali nessa sua carreira brilhante que é hoje, o que você tem aprendido a lidar com essas frustrações? E como é que você internalizou isso? É como você falou, é um processo, né? Não sou a pessoa que vai chegar imediatamente e vou dar a solução. Eu acho que algo tem que ser processado e trabalhado, porque você tem que entender que o negativo não veio, né? Tem um momento de tristeza e de frustração. Não tem jeito, nós somos humanos, né? Então eu dou esse tempo também para paciente, depois a gente marca uma consulta para conversar, né? Quando a mágoa já diminuiu um pouco, né? Que já tem o processo mais consolidado para a gente entender qual caminho vai seguir. A tristeza, né? A tristeza é difícil de lidar. Por que eu tô falando isso com você, né? Porque a grande maioria dos médicos que entram na reprodução humana se frustram justamente com essa cobrança, esse peso que existe de você não ali corresponder ao que a paciente espera de você. E a pressão, você sabe que é muito grande. Uhum. Como que você tem lidado com essa pressão diária das suas pacientes com relação a toda essa questão de engravidar ou não engravidar, propor uma coisa nova ou não? O que você tem aprendido aí com relação a essa questão? Então, é justamente correr atrás, né, de métodos, de outros novidades ou até mesmo outros tipos de intervenções, né, com o objetivo de nunca desistir, estimular isso nela, né? Eu sempre, às vezes, pego protocolos, leio com elas, mostro quais são as estatísticas, né? Mas eu sempre mostro também pontos positivos, né, de casos positivos e, obviamente, a gente tem os casos também negativos, né? É o que a gente estava falando sobre os planos de Deus, nem sempre é como a gente planeja, né? Então a gente tem que aceitar os caminhos que são mostrados pra gente.
A gente nunca vai, assim, né, conseguir, talvez, superar as expectativas das nossas pacientes, né? Mas uma vez que a gente coloca ela aonde ela tá, na verdade, e dali pra frente, existe o lado da fé, claro, né? Sim. Ao longo desses anos de experiência, né, isso eu passei muito pra você, né? E você falou isso bem, né? Assim, a perseverança é uma chave. Sim. A perseverança é uma chave. Você tem alguma história aí de uma paciente sua que perseverou, assim, depois de N tentativas e conseguiu, assim, superar, que te marcou? Fala pra mim. Sim. Bem, as pacientes mais desafiadoras acabam sendo aquelas com idade avançada. Não tem jeito, né? Elas já têm uma reserva mais baixa, uma qualidade ruim dos óvulos e algumas têm... As chances são mínimas, né? Que a gente chama até de tratamentos que não vão chegar a lugar nenhum. Enfim. Mas elas sempre com muita esperança, né? Elas entendem a realidade e, sabendo disso, consciente, decidem por seguir adiante. A gente teve paciente já com um folículo, um óvulo, e teve o embrião geneticamente saudável, né? Que é tão precioso. Então, né, se ela não tivesse insistido, não tivesse tentado, ela poderia não ter conseguido, né? Assim como já tive também pacientes mais velhos com uma reserva altíssima, teve que fazer inúmeros tratamentos para conseguir o embrião também. E no caso, esse embrião era um mosaico e ela conseguiu engravidar, né? Então, temos que persistir. Tem que persistir. E também saber o momento de, às vezes, mudar a estratégia, que essa virada de chave é muito difícil. Esse ainda continua sendo um desafio muito grande para mim. Virar essa chave. Convencer, né, as pacientes com idade mais avançada, que têm um prognóstico ruim, às vezes já tentaram e vivem essa frustração e não viram a chave para a ovodoação. Mas todas que viram não se arrependem. E é lindo de ver. Nossa. Porque a gente não tem como, assim, né, brotar, né, um óvulo bom, né? Infelizmente, como falo aí na internet, né? Tava até agora discutindo com a minha nutricionista, né? Quantidade de gente que fica prometendo coisas absurdas na internet que não tem nenhuma comprovação científica, né? E uma das coisas que a gente aqui é muito verdadeiro com a paciente, né? Toda paciente que começa com a gente já recebe aquela aulinha das taxas de gravidez, de como que funciona, de tudo mais. Ou seja, aqui ninguém está sendo enganado. Isso. Todo mundo sabe onde está passando. E principalmente, uma coisa que a gente também aqui preconiza muito, né, Pri? Eu vejo você fazendo isso, é namoro programado. Não é todo mundo que vai em você, que às vezes vem achando que vai virar FIV, e aí você vê, e não é bem assim. Isso. Não é verdade, Pri? Como é que você lida assim com essa questão? Nem sempre o tratamento, né, de melhor sucesso, de maior sucesso vai ser o mais indicado. Então, Exatamente. quando a paciente tem um bom prognóstico, é jovem, né, e a gente ainda consegue tentar uma baixa complexidade como o namoro programado, né, a gente faz as tentativas, mas também tendo um limite, né? A gente sabe que até 3 tentativas tem uma chance suficiente para ela conseguir a gravidez. E não perder tempo nessas tentativas vai ajudar ela no final a engravidar, né? Então é importante a gente virar a chave também nesse sentido, a gente evoluir de tratamento. O grande, isso que você falou, né? É o que a gente chama da jornada da paciente, né? Porque ela começa com a gente sem muito conhecer, e ela conhecendo a gente conhecendo a história dela, e a gente dá uma direção. Muitas vêm para investigar com a gente, né? Não tem ainda um diagnóstico de infertilidade, ou ficaram rodando. É isso que eu falo. Perdidas. Essa direção é que a gente dá aqui. Sim. O que a gente mais pega é gente enrolando com protocolos que não funcionam, só postergando a idade, e aí a gente sabe que tem aquela frase, time is eggs, tempo é óvulo, e o time for pregnancy, né? O tempo para engravidar, ele é crucial para quem quer engravidar. Isso, e aí aqui, né, Pri, a gente tem esse protocolo de direcionar a paciente. Então, às vezes, a gente vê que não é uma fertilização in vitro, como, por exemplo, uma infertilidade sem causa aparente, né, Pri? Isso. Como é que a gente pega aqui, né? Bastante, não é verdade? Bastante. E gente que assim, né? Eu tô lá, fui no gineco, fui não sei aonde, dizem que eu não tenho nada, eu fico esperando. É isso que tem que fazer?
Fala aí. Às vezes não fazem todos os exames que são necessários, ou não olhou os exames com cautela, né? Principalmente o exame das trompas, a esterossalpingografia. Não olhou o contexto, um casal que está há anos tentando, com uma idade avançada, já com uma baixa reserva. Né? Não olhou o marido então, direito. é a união de tudo, né, que vai nos guiar, direcionar qual vai ser o tratamento que vai ser indicado para o casal. E mesmo você que às vezes rodou, fez todos os exames que a Pri falou, e você é nova, tem uma idade, e tipo, ninguém nunca propôs um tratamento. E o primeiro tratamento de reprodução humana, gente, não é FIV, é namoro programado. É o que ela falou. É isso. Pô, tentou, chega aqui, não tem nada. Pô, então vamos tentar um namoro. Tu já teve essa experiência de um casal lá tentar 3, 4 anos, não tem nada, no namoro programado engravida. Já teve essa experiência, Pri? Um casal, quase um ano de tentativas, com aparentemente ciclos até ovulatórios normais, com as trompas normais, bem posicionadas, sêmen também normal. E a gente tentou um namoro programado. E no primeiro tratamento engravidou. Foi surpreendente. Nem o casal imaginava, eles iam viajar para o Japão. Fez o diagnóstico no Japão, com ultrassom. Olha, falei, por favor, benção. olha para saber se tem um batimento aí. Tava Que tudo legal, direitinho, graças a Deus. Legal, tá vendo? É porque, assim, eu tenho muito orgulho da Pri, gente, porque eu repassei para ela todo o conhecimento do meu pai, né? Que ela conhece muito bem, que é o Dr. Joselmo. E o Dr. Joselmo, ele veio da infertilidade de baixa complexidade. Então, eu peguei muito disso dele. Tratamento endométrio, namoro programado. E aí eu associei a FIV a tudo isso. E aí hoje eu vendo a Pri, eu vejo como orgulho eu tenho dessa menina aqui. Posso chamar de menina porque eu sou mais velho que ela, né? De estar seguindo esses próximos passos. Porque desde quando ela me procurou, eu sempre falei pra você, né? Nós não somos vendedores de FIV. Nós somos, como meu pai diz, fertileuta, né? Tem paciente que nem sabe que essa palavra existe, né? Porque a grande maioria acha, não, é especialista em reprodução. Tem até medo de procurar a gente, né? Antigamente era o fertileuta. E o meu pai é um fertileuta. E agora virou aluno da pós, agora já tá, né? Já tá é especialista em reprodução assistida. Né? E aí vendo tudo isso, né? Então assim, aqui na nossa clínica, e a Pri é prova disso, a gente trata vocês como tudo. Não é só ali um cifrão, não é só ali uma FIV, né? Mas é propor o melhor tratamento. Porque isso é medicina, gente. Isso é medicina, né, Pri? É isso. Essa é a medicina de excelência que a Pri trouxe já dos seus estudos e aprendeu aqui. Por isso que ela tá aqui hoje, né? Se a gente fosse picareta trambiqueiro, tu já tá aqui, né, Pri? Fala aí. Do jeito que essa menina essa menina brilhante, não ia ficar numa clínica que não ia dar futuro. Né, Pri? Não, pelo contrário. Tudo baseado em evidências e bastante estudo. Exatamente, é isso aí, né? E ela fica me cobrando, esses quadros querem, né? Tudo vai, congresso, uma série de coisas. É muito legal a gente estar tendo esse papo e ver como que você evoluiu nesses 5 anos. Incrível, né? E evoluiu, gente, agora vamos para outra parte do podcast, né? Evoluiu não somente, né, na especialidade. Porque o que aconteceu nesses 5 anos, Pri? Então. Primeira coisa. Vou contar um pouco da minha experiência, né, como especialista, mas também mulher em idade reprodutiva, que eu sempre pensei em ter filhos, né, sempre me preocupei com isso, e isso foi algo que eu tive desde os 30 a 31 anos, né. Então, a gente também está tendo essa conversa para orientá-las, né, mulheres que estão focando na carreira, na profissão, estudando, ainda não sabem se querem ser mãe agora, talvez nem no futuro, enfim. E querem fazer um planejamento reprodutivo, né? Então, a partir dos 30 anos, né, eu fiz o antimilleriano, que avalia o meu estoque total de óvulos, né? E esse valor foi um valor limítrofe na minha idade. Naquela época, eu estava usando o DIU de levonorgestrel, que é o Mirena, que pode dar um antimilleriano falseado, mais baixo. Então foi um alerta, mas era muito jovem ainda, sem parceiro, eu consegui acompanhar nesse tempo. Depois, entre 33 e 34 anos, repeti de novo esse antimilleriano e estava mantendo mais ou menos o mesmo valor, com contagem de folículos também dentro da normalidade. E aos 34, ainda sem saber o que fazer, sem ter direcionamento, já casada, então... conta essa história do seu casamento, Pri. Tá. Achei que você ia contar.
Poxa! Fala aí um pouquinho, como é que foi essa história nesse aí? meio tempo, né? Nesse meio tempo não, na verdade desde o início eu já estava com o meu atual marido, né, o Thiago. E aí a gente foi consolidando nossa relação, nos casamos em 2023. Dr. Rodolfo também foi... Eu fiz o casamento dele, gente. Depois passa as fotos aí. Manda as fotos aí do casamento deles aí, ó. Tem várias fotos. Passa as fotos aí agora, enquanto a gente tá aqui conversando. Ele que fez a cerimônia, nos abençoou. Foi lindo. E continuamos casados, graças a Deus. E em 2024, né, quando eu completei 34 anos, eu ainda não sabia quais seriam os meus planos e eu resolvi congelar meus óvulos, né? Você tava quanto tempo de casada? 1 ano de casado. 1 ano de casado, porque ela já casou com 33, né? 33. Então, na verdade, o meu congelamento... Só um adendo aqui do casamento dela, gente. Ela chegou e falou, doutor, por favor, não fala muito, porque foi o final de tarde, aí tava uma chuva assim pra cair. Ela, não fala, você fica tranquilo, a gente vai falar, vai dar tudo certo, deu tudo certo. Quando ela entrou na festa, começou a chover. Foi tudo planejadinho. Desabou o mundo. Mas foi linda a festa dela. Você também foi bem on time. Fui bem tal, direto. Porque como se deve. Cirúrgico e foi bênção. E fizemos até um curso de noivo antes pra conhecer o marido dela. Foi legal pra caramba. Sim. Fecha aspas. Voltando. Volta aí pro seu congelamento de óvulos. Isso, meu planejamento reprodutivo, né? E aí, com 34 anos, por causa da minha idade, né? Sabendo que a partir dos 35 há uma piora dessa qualidade dos óvulos. E eu queria ter esse seguro, né, pro futuro, mesmo casado. Então, eu fiz o congelamento aqui na Clínica Paracê, Dr. Rodolfo, que foi o meu médico especialista. Depois eu tenho fotinhos e vídeos para mostrar. Eu consegui recuperar 13 óvulos maduros que estão guardados, né, que dá uma chance muito boa de engravidar, em torno de 60%, 70%. E não me arrependi. Tá? Eles estão lá guardados para o momento que eu precisar. Pode ser que eu não precise, né? Porque o seguro, o congelamento é justamente para isso, né? É você ter opção. Pode ser que você não queira engravidar, pode ser que você queira postergar, pode ser que você queira ter o segundo filho, né? Então, tem inúmeras opções, um leque, né? Que se você tem entre 30 e 34 anos, não deixe de fazer esse planejamento, que vai ser crucial para quando você começar suas tentativas. Você já tira um peso nas costas, é o que eu falo para toda paciente minha. É algo que dificilmente vai se arrepender, né? Dificilmente. Mas conta pra gente aí como é que foi essa sua situação de se colocar no lugar da paciente. Quais são os medos que você teve? Teve medo de não responder? Teve medo de não usar remédio? Teve medo do pós-expulsão? Eu errei medicamento, hein? Sério? Sério. Quem fez a aplicação dos medicamentos foi meu marido, né? Fez direitinho. Tá isso aí. Então a parceria estava ali, né? Ele também me apoiou no congelamento, até porque, né, apesar de eu ter parceiro, é nosso futuro reprodutivo também, né? Então eu tive que aplicar fiz as medicações de pozinho, misturei, apliquei. E teve um dia que eu fiz no plantão, eu acho que não aplicaram direito, foi uma outra pessoa, e quando eu vi a caneta, sobrou mais do que deveria, mas tudo bem. Foi lá e você replicou? Eu deixei mantive a dose mais alta, eu só vi depois, na verdade. E os folículos, na verdade, cresceram dentro da normalidade, mas olha que você falou que legal. Gente, você vê, no meio do plantão, do trabalho, ela fez um congelamento dela. Você não tem que parar a sua vida pra fazer isso, né, Pri? Inclusive, teve alguns detalhes do meu congelamento. No dia anterior à punção, né, tava super nervosa, porque eu queria que desse certo, né? A gente sabe toda a dedicação, o gasto financeiro, né? O que aquilo representa pra você. Então, fiquei super nervosa. E eu estava no plantão. Eu saí direto do plantão para fazer a punção de óvulos. Passei em casa, tomei banho e fui, tá? Ai, Jesus! Não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. E no dia, né, você vê que, né, tem um lado paciente, tem um lado médica, né? Então, naquele dia eu estava como paciente. E no mesmo dia, tinha uma transferência de uma paciente minha. E o Dr. Rodolfo que fez essa transferência. Foi mesmo. Você vê que ela não parou a vida pra congelar faz parte, gente. Acontece. Minha paciente não ficou na mão, ela engravidou, tem bebês lindos, graças a Deus. E não existe... O que eu quero dizer é que não existe um momento ideal.
Muitas pacientes ficam postergando, né? Ah, não, porque agora eu tenho uma festa, porque agora eu vou viajar. Agora eu vou casar. Enfim, ficam postergando e acabam esquecendo do planejamento, né? E o tempo passa e ele não volta atrás. Então, você tem que, obviamente, se dedicar, porque eu acho que é um procedimento também eletivo, né? Mas você manter os bons hábitos, alimentação e tá disposta, né, a estar lá presente para ter um melhor aproveitamento possível. Você se preparou quanto tempo aí para fazer o congelamento antes? O mês anterior comecei as vitaminas, né? Já tá bom, É isso aí. Diminuí o álcool, né, naquele período, mantive a atividade física, que já é dentro do meu normal. Fiz atividade física até praticamente o dia da punção, não tive nenhum desconforto maior. Isso ajudou, claro, né? Isso, né? Dependendo da quantidade, né? E da dor, pode ter uma limitação. E a fase dos efeitos colaterais, né? Que vocês também ficam preocupados, pós-punção. Esses realmente é um pouco mais intensos do que antes, né? Então você sente realmente um peso no pé da barriga, você fica bem inchada, distendida, o intestino fica parado, né? Não dorme parece direito. que você vai explodir. Não Realmente. Mas você tem que entender que vai melhorar, né? Usar os remédios que são indicados. Em 5 e 7 dias melhora 5 tudo. 5 e 7 dias tem melhora. Tem que esperar os 5 e 7 dias. Isso, tem jeito. Tem que ter uma boa alimentação, ficar disciplinada, não fazer atividade física nesse período, repouso relativo. E depois a minha recuperação foi ótima, realmente. Gente, olha o exemplo dela. Não precisou parar a sua vida para isso. As pessoas acham, né, que tem que parar a vida para fazer as coisas todas. Ah, mas você é médico, você trabalha com isso. Gente, ela não trabalha só aqui não, tem um monte de coisa, plantão, uma série de coisas. Estudo. Ah, tudo bem, você tem que se planejar para fazer as ultrações aqui e tudo mais. Isso. Mas, gente, não precisa parar a sua vida. Não precisa. É só você se planejar em no máximo 10 dias para poder fazer, né, as injeções, as ultrações, acompanhar. Claro, tu não vai trabalhar no dia da punção, Sim, né? não que, trabalhei. Infelizmente tem paciente minha que às vezes trabalha, né? Tem. Eu falo que não, mas tu não vai trabalhar. Mas depois, tirando esses pormenores aí, vida que segue, né, Pri? Sim, não foi nada que impediu de eu fazer os meus afazeres habituais, né? E o mais importante, que eu não falei, não engorda, tá? Fui prova viva, tá? Então, óbvio, tem um inchaço, mas você é líquido, né? Depois de alguns dias, o seu corpo normaliza e a balança volta pro local, tá? Vai depender muito do pós também, né, Pri? Vai depender do pós e dos seus hábitos, né? Mantendo se você também ficar muito ansiosa, e se encher de doce, de besteira, vai engordar. E não bota a culpa na medicação. Tem que segurar Tem que separar as coisas. Inclusive, pode até tomar remédio de ansiedade junto, né? Tem problema nenhum nesse negócio. Tem na receita, inclusive, né? Aprendi, ó. Ô, Pri, você congelou com 34 anos. Aí uma coisa que muitas pacientes nos perguntam, né? Existe limite, idade para congelar óvulo? Então, não existe um limite de idade, mas quanto mais tarde você congelar seus óvulos, mais óvulos você vai precisar para ter um seguro, né? Que vai te dar uma chance maior de engravidar quando for utilizá-los, né? Então, eu sabia que a partir dos 35 anos, essa quantidade ia aumentando e a minha reserva não era das melhores, né? Não tinha uma quantidade muito alta, tá? A partir dos 40 anos, a questão da qualidade também do óvulo pesa muito. E aí você tem que avaliar se vai valer a pena pela quantidade, né? E por causa dessa idade mais avançada. Então, eu sempre converso com as pacientes e coloco na balança. Ter o óvulo congelado agora é melhor do que você não ter. Você quer ter essa opção para o futuro, né? Sabendo aí das chances, né? Mesmo tendo uma baixa quantidade. Então é sempre jogar limpo com a paciente. A gente pega tantas pacientes hoje, né? Com 45, 48, né? Que fala, poxa, se eu soubesse desse negócio de congelamento, eu já tinha congelado antes. Mas tudo bem que também era outro tempo, né? Porque, assim, eu que, né? Tô careca aqui, né? Essa questão de congelamento tem uns 10 anos para cá. É que nós assumimos uma tecnologia melhor para o descongelamento, que antigamente era um congelamento lento, você tinha muita perda no congelamento, tinha muita perda no descongelamento. Hoje, com o congelamento rápido e o descongelamento rápido, as coisas são muito melhores, né? De você conseguir ali essa quantidade de óvulo no futuro e, claro, formar um embriãozinho, que isso é mais importante, né? Só um adendo aqui, né, Pri? É que nós temos aqui uma pessoa em comum que congelou óvulo com 40 anos.
É isso. Então, Não, outra não é história. pra todas, não é pra todas. Eu estava falando aqui com ela agora, mas ela um dia vai aparecer aqui, que é a minha querida esposa Bianca. Ela Isso aí. congelou óvulo com 40 anos, Isso bateu aí. uma crise nela. E ela falou assim, eu quero ter outro filho, se estimulou. Eu fiquei desesperado. E aí pro casal não brigar e não separar, porque ela acabou congelando seus ovos. Pois é outra história. E não somente ela, isso muito comum assim ao nosso redor, né? Sim, Tiveram sim. várias mulheres com 40 anos querendo congelar, mesmo já tendo filhos e tendo essa questão da idade, né? Mas quiseram guardar pro futuro. Então tem que pensar nisso. O meu exemplo foi isso. Mesmo casada, com 2 filhos, ela congelou o óvulo. Que a gente nunca sabe o futuro. Nunca sabe de amanhã. Entendeu? Então assim, mas eu sou casada, não sei que o meu marido vai achar. Querido, se o teu marido te ama, ele vai entender você, acabou. Porque nunca sabe o futuro. Por exemplo, vai que daqui a, 3 anos, a doutora Bianca aparece grávida por aí, ó. Nunca se sabe. Isso. Ela vai me matar depois. Mas eu falei pra ela que ia falar. Mas quem queria matar ela, ó, olha quem era. Foi ele, entendeu? Agora ele tá bem desse resolvido. Ela pegou tudo tudo bem. isso. A treta da Paracê. Porque, gente, quando a pessoa trabalha com a gente aqui, ela acaba virando a família, né, Pri? A Pri já entrou pra família já, então ela sabe de todas as tretas logo. E a gente sabe de tudo. Mas aí, Pri, depois do teu congelamento, veio uma grande surpresa. Isso. Qual é a surpresa que a doutora Pri, minha amada, querida, quer contar pra vocês hoje? Fala aí, Pri. O que nós temos aí hoje? Então, continuando o meu planejamento reprodutivo, Fala né? aí. Esse planejamento acabou mudando em 2025. E nesse ano eu comecei minhas tentativas para engravidar, né? E agora estou grávida da Heloísa, com 21 semanas, Olha. e não precisei utilizar meus óvulos. Que esse é o objetivo, né, Pri? Esse é o objetivo, né? A gente teve a tranquilidade, né? Não teve um peso maior. E pra gente, assim, tanto pro meu marido quanto pra mim, né? Essa questão do congelamento é algo que nos deu um conforto, Isso, né? Nessas boa. tentativas. Né? Isso aí. Obviamente, nas tentativas é importante você ter também um foco, um planejamento, começar as vitaminas, melhorar os hábitos de vida, conhecer seu período fértil, que a gente conversa bastante aqui, né, nas mídias sociais, depois vocês deem uma olhada para entenderem como é que é essas tentativas, para não irem totalmente às cegas, né? E eu, como uma boa especialista, também fiz o meu planejamento e Foi de graças primeira, a Deus Pri? deu tudo certo. Foi de primeira, assim, no primeiro Deu mês? tudo certo. Foi no primeiro mês? Caraca, cara, tipo eu, não é exemplo pra ninguém, né? Deu tudo certo. Cada um aqui tem um exemplo vai com a reprodução humana, né? O seu do congelamento. Mas meu eu lá, também a fiquei questão super da filha. insegura, eu fiz teste de ovulação, Ela ficou né? mesmo. Fiquei ali de olho, Ficou. né? Achou que Não ia sou engravidar. boba. Isso tive Não problema. sou boba. Até falo falo com as minhas pacientes, é importante você se dedicar, você querer entender, né? Não chegar totalmente às cegas, porque o tempo é muito importante, né? Isso também, não só a questão de qualidade do óvulo, mas isso gerar uma ansiedade, né? Uma frustração, né? Do negativo, da menstruação. Obviamente, às vezes não tem como evitar. Né? Mas quando for necessário, procure ajuda, marque uma consulta com o seu ginecologista ou com o especialista de reprodução assistida para te orientar nas suas tentativas. Exatamente, gente. Hoje aí, Pri, grávida da Elo, 21 semanas. E os seus ovos vão ficar pra quando? Então, Pra quem depois. sabe o segundo filho, né? Exatamente, poxa. Eu agora com 35, talvez com 38 anos para Aí, ter o 39, segundo. aí já vai usar. Tem a o opção, óvulo, não é né? verdade? Já pode usar o Isso. óvulo, que aí já começa a piorar um pouco a qualidade, Verdade. a quantidade, uma série de coisas. Ou seja, Pri, hoje você, como médica e trabalha pra caramba, né? Tá aí, assegurada e realizada. Isso aí, graças a Deus, né? E isso porque eu comecei desde cedo, gente. É muito importante vocês entenderem que o tempo ele é crucial. Esse planejamento não começou no passado, quando eu congelei. Começou desde os 30, 31 anos, né? E eu também incentivo vocês a fazerem esse planejamento. Mesmo casada, ela congelou os ovos. Você então que não é casada, aí que você tem que congelar mesmo, né? Porque até tu casar, encontrar, namorar, né? Porque eu falo para as pacientes o seguinte, olha, você que tá solteira, é melhor congelar, porque você senão vai se jogar no primeiro que tem pela frente. E aí cuidado que é aquele provérbio, né? Antes só do que é mal acompanhado, não é verdade?
E aí já arruma um filho com um cara que não presta. Então, minha filha, é melhor congelar, estudar, ver bem, o mercado não tá muito bom de homem, entendeu? Ver direitinho, que até você tá lá na frente. Então, é o que ela falou. É a segurança, né, Pri? Até sobre a questão financeira, que realmente é um tratamento de alto custo financeiro. Vocês podem se planejar nesse tempo, né? De forma que você vai deixando ali, vai guardando um dinheiro para depois fazer esse tratamento que você nunca vai se arrepender. E não só isso, né, Pri? Assim, por exemplo, aqui a gente também não lida com pacientes assim com uma supremacia financeira. Sim. E tem gente, que congela parte dos ovos e doa parte dos ovos. Isso. Não é verdade, Pri? Por exemplo, você congelou quantos? 13. 13, né? Ela, por exemplo, ela, por exemplo, 13, tudo bem, para compartilhar seria assim. Mas imagine se ela tivesse 20. Ela vai compartilhar 8. Isso. Tem e algumas guardar formas, 12, não tem algumas formas para nenhum. você tentar baratear nesse tratamento de congelamento, né? Que pode ser o compartilhamento de óvulos, né? Você ou tem então que fazer ter um ciclo pelo para compartilhar, menos, não é? ou doação, né? Isso. Doação voluntária. Você vai doar para a clínica, para o laboratório e vai ter um desconto no seu tratamento. Então é muito importante vocês se informarem, não terem como uma barreira a questão financeira, né? É possível, sim. Exatamente. Então, assim, incentiva tuas amigas. A gente está aqui para ajudar vocês. A Priscila é expert nisso. Tem essa história familiar. Está aqui realizada. E hoje o que eu vejo aqui na vida da Priscila é o que eu quero ver na vida de vocês. Não é, Pri? Com certeza. Vocês, assim, com essa carreira de sucesso, com um casamento lindo, planejado, não ter filho de qualquer maneira, mas ter uma coisa, assim, organizada e assegurada de que tudo vai dar certo. Aí. Não é, Prizinha? O mais importante é você ter opção. Pode ser que você tenha alguma dificuldade, né? E aí aqueles óvulos vai trazer o seu sonho mais próximo. Então pensa nisso. Sabe o que eu tava lembrando agora pra gente terminar o nosso podcast? Eu não te dei o bora do milagre. Não. Vou te dar agora. Cadê o bora do milagre? Aê, olha aqui, gente. Isso aqui, claro, né, Pri? Você já deve ter dado pra várias pacientes. Verdade. E hoje, com muito orgulho, eu vou dar esse borezinho do milagre pra Dona bebê para ser. O para ser milagrinho. milagre. Obrigada. Futuramente, quando é que vai nascer, Elô? Dezembro. Dezembro, ou seja, irá visitá-los lá em março, lá abril. pra março, isso, nós vamos com ter Bore. Heloísa, lindinha, com esse lindo bore do milagre pra glória de Deus. Amém. Então se veja como ela, gente. É assim que a gente quer ver você. Feliz, realizada e principalmente com o borezinho do milagre pro seu bebê usar e aí propagar toda a sua história de milagre para quem puder ver. Como digo, né, Pri? O bore não se compra, ele se conquista. Isso aí. E parabéns pela sua sua a gente conquista. continua aqui na luta. Seu último recado para quem está nos assistindo. Agora com o bore do like, é louco, com a sua história. O que você tem para dizer? Fala para mim. Importante você sempre ter consciência, né? Informação, procurar ajuda no tempo certo e não desistir. Então, a minha história, né, a história de vários pacientes que estão aqui, é justamente a resiliência. Então, a gente está aqui para te ajudar, né, e trazer o seu milagre também. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Obrigada. Lulu. Benção.